Prezados irmãos e prezadíssimas irmãs, né? Então, na primeira parte, por mim já relatada, nós falamos alguns tópicos acerca do nascimento do Mestre, né? Acerca da sua infância, dos sonhos que ele tinha com uma senhora que o disciplinava pelas suas peraltices, né? O que já indicava a missão que ele receberia na frente. Depois falamos algumas coisas dele como jovem, né? E de alguns fatos que culminaram com a sua saída então da terra natal, com destino a São Luís, e posteriormente de lá ingressando para o território acreano, né, como isso de fato aconteceu. Mas eu quero aqui enfocar também algumas coisas que ele falava sobre o aspecto familiar. Olha, do pai dele, o seu Sanches, ele falou muito pouco ou quase nada, até porque o senhor Sanches, né, separou-se da dona Joana e logo na sequência já constituiu uma outra família, né? Agora ele falava um pouco mais sobre a mãe dele, né? E era uma senhora trabalhadora, né? Sofredora, porque batalhava no dia a dia, né? Muitas vezes até pegando no cabo da enxada, né? Para poder ajudar a criar os seus filhos, né? Então era uma mulher sofredora, né? Agora nela tinha uma particularidade, que isso influenciou muito bem o nosso mestre, que era a fé cristã. A dona Joana Assunção Serra era devotada para a prece, ela rezava, era uma pessoa habituada a rezar. Inclusive ela tinha até as horas, né, que ela reunia a filharada toda para rezar junto com ela, né? Geralmente às 6 horas da tarde, né, o mestre falava que nessa hora era a hora do terço, né? Que ela começava chamando e aqueles meninos que não compareciam, ela ia lá, muitas vezes puxava até pela orelha e levava para se postar e rezar junto com ela. Então era uma pessoa que tinha formalizado em si toda uma fé cristã, dentro da humildade e da simplicidade que era a marca dessa família, né? Então eu prossigo daqui para frente com ele, então já aqui exercendo a sua primeira atividade, que foi aquela que o trouxe aqui, né? Foi trabalhar com a seringueira, né? Na primeira parte falei também da apresentação dele ao primeiro patrão e até de como foi que ele, né, conseguiu então aprender um pouco, ler e escrever. Mas aqui, cortando a seringueira e fazendo então o seu movimento, ele pôde encontrar-se, né? Teve um encontro muito importante que foi com um conterrâneo seu, por nome de Antônio Costa. É uma pessoa que já estava aqui, né? Ele lá no Maranhão já teve a informação que o Antônio Costa, junto com outro irmão André Costa, aqui já estavam trabalhando, né? Então aqui ele teve a possibilidade então de encontrá-los. Nessa época, a cidade de Brasileia, ela compreendia
toda a fronteira que fazia o Acre limite com o Peru, né? Inclusive a cidade de Assis, Brasil, que hoje é um município, nessa época era simplesmente conhecida como Seringal Paraguaçu. Então foi ali naquelas imediações ali que eles se encontraram, né? Era ali naquelas imediações que estava então a colocação do seringueiro Raimundo Irineu Serra. E aí, como era natural, né, quando as pessoas assim naquela época se encontravam e que tinham afinidade entre si, já logo faziam uma boa amizade, de bom entrosamento. Então isso aconteceu com o Irineu Serra e com o Antônio Costa e ainda o irmão do Antônio Costa, o André Costa, né? Era uma felicidade você poder encontrar aqui um conterrâneo. Daí que o Antônio Costa se fazia até hóspede, né, do Irineu, que tinha a sua cabana, né, a sua casa de seringueiro, né, e o Antônio Costa por algumas vezes se fez ali hóspede do Irineu. A situação do Antônio Costa era a seguinte: ele exercia uma atividade conhecida como regatão, que eram as pessoas que trabalhavam fazendo comércio pelos rios, que eram as vias de acessos que existiam, né, na época. Então o Antônio Costa ele trabalhava assim, como regatão, comercializando nos rios, comprando borracha, vendendo mercadoria, fazendo trocas, porque as coisas eram assim que muitas vezes funcionavam, né? E aí quero aqui salientar também uma coisa, para que fique bem esclarecido, né? O Raimundo Irineu Serra, o mestre, quando ele chegou aqui, ele veio a trabalhar como seringueiro, mas ele não chegou devendo, porque a maioria das pessoas que vinham já chegavam aqui devendo ao patrão, né? Chegavam aqui, era descontada todas as despesas de viagem de lá para cá. E com o nosso mestre não aconteceu isso, porque o nosso mestre, conforme eu disse, ele veio parando e trabalhando. Assim aconteceu em Belém, que trabalhou com jardinagem. E aí, numa das hospedagens do Antônio Costa, né, numa conversa descontraída, foi que o Antônio Costa falou para ele, disse: olha, Irineu, eu ouço falar de uma bebida que os caboclos aqui tomam, né, e é uma bebida que o pessoal toma aí para ver coisas, né? Diz que se faz até pacto com o demônio para poder pedir riquezas, né? Isso tudo acontece lá na beberagem que eles fazem. É uns caboclos aí, uns curiosos, né? Aí a conversa foi se desenrolando, foi indo um pouquinho mais à frente, aí deu aquela intuição, né, no Irineu, né, de conhecer essa bebida. Ele, como um livro aberto e contava suas coisas, ele disse que até descontraídamente dentro de si ele falou: poxa, diz que lá eles fazem pacto com o demônio para pedir riqueza. Ó, até hoje em dia eu lutei tanto, ainda não consegui nada, né, eu vou lá, né, conhecer essa gente. Aí deu aquela curiosidade nele. Aí ele perguntou para o Antônio Costa, né, quem era essa gente. Aí o Antônio Costa disse: olha, é uns caboclos aí, né? É uns caboclos. Disse: e você sabe aonde encontrar? O Antônio Costa disse: sei, é fácil encontrar. Vai ter uma reunião tal dia, eles estarão aqui bem próximos. Basta que a gente caminhe um pouco, cruze o rio,
que já estaremos em terras peruanas, e aí é lá que esses caboclos fazem essa beberagem. Antônio, tu tem coragem de ir comigo? Antônio Costa disse, com você eu vou. Eu sei o dia certo, quando chegar o dia indicado, então a gente vai lá. Vou procurar saber, vou me informar direitinho, aí a gente vai lá. E aí foi na companhia do Antônio Costa que no dia determinado eles cruzaram conforme fora dito, cruzaram a fronteira para o lado peruano e lá encontraram essa caboclada. Eu aqui quero salientar, até para que todos tenham conhecimento, para que ninguém esteja enganado, que ele, o mestre, porque foi ele que disse, ele não conheceu essa bebida em nenhuma aldeia. Até porque naquela época já existiam, porque esta bebida é milenar. São muitas etnias aqui no território acreano, então existem as aldeias. As aldeias que naquele tempo já praticavam o trabalho com a bebida ayahuasca. Então não foi em nenhuma aldeia que ele teve a sua iniciação. Até porque assim foi, porque é um plano que vem de cima, Era um plano estabelecido lá de cima entre ele e a rainha, para que aqui se projetasse toda uma história que viesse então proporcionar que esse plano fosse cumprido. Então, ele conheceu num lugar onde se praticava de forma profana. Isso até para que o resgate seja mais perfeito. Então, ele conheceu assim, com esses caboclos. Aí ele contou que chegaram lá, ainda estava quase que naquele período assim que já está escurecendo, a noite adentrando. Então, nesse horário mais ou menos, porque eles chegaram lá. E depois de já tudo combinado, eles ficaram esperando o momento, e quando foi no momento que foram tomar, todos tomaram, ele naturalmente, o mestre também. Ele até relatou que era servido numa cuia, uma quantidade um tanto quanto acentuada, dentro daquela cuia, que é o resultado de uma cabaça, partida no meio, aí dá aquela cuia, que foi ali então que ele fez o seu primeiro contato com essa bebida. Aí ele disse que tomou e ficou aguardando o efeito. Agora ele disse que pensando assim, ele disse, olha, eu não sei o que é que vai dar o efeito. E como eu não sei, eu vou ficar observando. O que eles fizerem, eu vou fazer também. Aí disse ele que, daqui a pouco, a coisa já foi ficando diferente. E à medida que ele estava aqui sentindo o efeito também já estava chegando nos outros. Aí era aquela desordem, era aquela gritaria. Ele mesmo falou, era aquela gritaria. Cada qual gritando aí de um jeito. Mas aí tinham aqueles que chamavam mesmo pelo demônio. A sua forma, a sua maneira, gritavam pelo demônio. Como ele afirmara que faria o que os outros fizessem, aí ele disse que gritou também, chamando pelo demônio. Ele gritou. E aí, gritando, e não aparecia nada, ele foi e pensou, ele disse, olha, eu acho que é porque eu estou gritando baixo. Aí gritou mais alto e nada de demônio, Aí ele disse que
de repente apareceu na visão para ele uma cruz que vinha descendo. Aí aquela cruz passava aqui, ele olhando para aquela cruz, mas ainda chamando pelo demônio. E à medida que ele ia chamando, as cruzes iam se multiplicando, né? Aí ele disse que daqui a pouco era tanta cruz chegando, e conforme a gente sabe que é no caminho interior que as coisas acontecem, né? Então ele disse que já estava até se sufocando com tanta cruz. Aí foi quando de repente ele lembrou de uma coisa. Ele disse: rapaz, se eu chamo por ele e só me aparece cruz, eu ouço falar que o diabo foge da cruz, então eu já sei que não tem demônio nenhum. Aí foi nesse momento que ele escutou uma voz que disse para ele, disse: ah, muito bem, pois o que é que tu quer ver? Aí ele, naturalmente, pela saudade, disse: eu quero ver o Maranhão. Ó, ele disse que quando ele pensava, já estava vendo. Quando ele pensava em pedir para ver o Maranhão, ele já estava vendo. O fato é que foi mostrado outras coisas para ele também. Mas finalmente terminou ali, né, aquela beberagem. Eles tinham que voltar. E aí naquela mesma noite já eles voltaram, né, já voltaram por dentro da mata, né? E já em viagem ele começou a conversar com Antônio Costa, até porque ele ficou muito impressionado. Ele disse: olha, Antônio Costa, aquele povo tão enganado, né? Como que pode uma coisa tão boa daquela fazerem daquele jeito, achar que pode chamar o demônio? Olha, só se foi para eles que apareceu, porque para mim foi muito diferente. Antônio Costa, como é que eles fazem aquela bebida? Tu sabe? O Antônio Costa disse: olha, Irineu, é com uma folha e com um cipó. Eles batem o cipó, aí depois junta com essa folha, cozinha. É assim que eles fazem, né? Aí, e você sabe, Antônio Costa, como é que é essa folha e esse cipó? Antônio Costa disse: sei sim. Até porque o Antônio Costa, ele viajava, né, pelos rios, tinha muitas informações. Ele disse: não, eu sei, já me mostraram. Aí tudo bem. Dormiram, chegando na cabana. Quando foi no outro dia, Antônio Costa já teve que partir para continuar a sua luta com o seu comérciozinho, né? E aí, antes da saída, Irineu lembrou-se, até porque ele estava ligado. Aí disse: Antônio Costa, por acaso, tu conhece essa folha e esse cipó e tu sabe se aqui por perto tem? E o Antônio Costa disse: tem, aqui por perto tem. Então não dá para tu me mostrar, não? Ele disse: não dá, vamos aqui que logo mais a gente vai encontrar. Aí entraram um pouquinho assim pela mata, aí já encontraram a folha, né? Mais um pouquinho já encontraram o cipó, e o Antônio Costa foi e mostrou: tá aqui a folha, esse é o cipó, e coisa e tal, e disse que partia, e disse que ia partir, mas voltaria. Nos dias próximos voltaria. Aí tudo bem. Aí o Irineu Serra continuou cortando a sua seringueira, né, exercendo as suas atividades e coisa e tal, né? Mas aí, de repente, veio nele a intuição dele mesmo ir na mata, munido da intenção colher um pouco do cipó e da folha outra porção. Aí foi o que ele fez. Ele foi na mata, colheu o cipó, tirou um pouco de folha, trouxe, bateu o cipó. Aí ele disse que
o único recipiente que ele tinha era para cozinhar, seria uma panelinha pequena, onde ele cozinhava o seu próprio feijão. Aí ele disse que tranquilo, lavou a panelinha, né? Bateu o cipó, juntou com a folha, botou para cozinhar, cozinhou. Até que chegou num ponto assim que intuitivamente ele viu que já estava corado o cozimento, né? Então aí ele disse, ó, suponho que tá bom. Aí tudo bem. Coou, esfriou, né? E aí botou até no copo para tomar. Mas aí ele resolveu ficar esperando o Antônio Costa voltar, porque aí ele sentiu receio. Ele disse, olha, estou aqui sozinho, não conheço essa bebida, vou esperar o Antônio Costa. Até que o Antônio Costa voltou. Aí ele fez a proposta, só que o Antônio Costa relutou, disse, olha, não, tu não sabe do efeito, eu também não conheço. E aí, eu não tenho coragem não. Mas aí o Irineu, o padrinho, o Irineu, falava que o Antônio Costa tinha uma coisa assim, quando ele não temia fazer uma coisa, bastava você dizer assim, rapaz, que é isso? E tu não diz que é homem? Cadê? Tu não é homem não? Aí o Irineu usou essa chave, né? E, rapaz, que história é essa? Tu não diz que é homem e agora tu quer correr? Aí foi quando o Antônio Costa disse, não, sou homem sim. Ah é? Pois tá bom, vou te acompanhar. Aí exatamente, ainda naquela noite, eles tomaram o cozimento, né? Porque tudo era princípio, nada tinha ainda nome nem denominação, era um simples cozimento. Aí ainda naquela noite eles tomaram o cozimento. Aí cada qual ficou num compartimento, porque a casinha do seringueiro, geralmente ela é aberta, toda aberta, mas dentro dela tem um quartinho, lá num cantinho fechado, que é onde o seringueiro com mais segurança pode então dormir. E daí que cada qual ficou num compartimento. Ficou o mestre lá no quarto e ele ficou na parte aberta mais ampla da casa, o Antônio Costa. Ambos deitados numa rede, né? Isso depois que tomaram o cozimento. Aí aqui e acolá, o mestre falou que eles, curiosos e ansiosos, aí um perguntava para o outro, dizia, e aí, tá sentindo alguma coisa? Tá vendo alguma coisa? Não, não. E tu? Não, também não estou vendo nada, não estou vendo nada. Aí dava mais um tempo de novo, aí até que deu mais um tanto de silêncio. Aí de repente quem falou foi o Antônio Costa. Disse, olha Irineu, eu estou tendo aqui uma visão. Estou tendo aqui uma visão com uma mulher. E essa mulher, ela quer te mandar um recado. Aí o Irineu disse, é mesmo? E pergunta quem é ela. Aí o Antônio Costa disse, olha, ela disse que se chama Clara e que ela entrou contigo no navio. Quando você embarcou no Maranhão, ela entrou junto. Aí ele disse, olha, primeiro eu não conheço nenhuma Clara. E também eu nem vi, não percebi que mulher nenhuma entrou no navio junto, não. Não vi, só vi homens. E realmente só vinham homens, até porque era uma viagem difícil, né? A maioria vinham, não voltavam mais, então difícil era que uma mulher se projetasse dentro dessa condição, né? Então no navio ele disse
que só viu embarcar homens, né? Aí disse, mas tudo bem, tudo bem. Pergunte o que é que ela quer comigo, que recado é que ela tem. Aí foi quando o Antônio Costa disse, olha, ela disse que é para na quarta-feira, próxima quarta-feira, quando for no entardecer para adentrar a noite, você tome esta bebida, que aí sim ela vai vir diretamente com você se encontrar. Aí ele disse que acreditou, até porque ele estava ligado, isso batia muito forte na mente dele, no seu interior, e se projetava para dentro do seu interior. O fato é que ele disse que ficou com muita ansiedade, ficou logo querendo que chegasse a quarta-feira, que ele queria tomar essa bebida para encontrar com essa mulher. E até que chegou o dia, a quarta-feira marcada, um dia resplandecente, uma tarde ensolarada e com o chegar da noite, uma noite enluarada. Conforme o combinado, ele logo se preparou, bem à beira da cabana, a sua rede ele atou, e conforme o combinado, a bebida ele tomou. Deitou-se na sua rede, escutando com leveza, na sua meditação, os sons que vinham da natureza, que quebravam o silêncio com um toque de beleza. Era noite de lua cheia, que a floresta prateava, ali mesmo na sua rede, deitado onde ele estava, pela clareira da floresta, a lua ele fitava. Com todo esse panorama e o efeito do chá chegando, e ele mirando a lua que vinha de lá baixando, vindo em sua direção, muito se aproximando. No meio da lua estava, em um trono colossal, sentada uma senhora de face celestial, tudo nela reunia a beleza divinal. Ela levantou-se do trono, dele se aproximou. Sou eu que me chamo Clara, assim se apresentou. E sem mais argumentar, ele perguntou, tu achas que eu sou Satanás? Não, senhora, respondeu com energia. Deus me livre, isso jamais da senhora eu pensaria. E nas palavras da resposta, a firmeza ela sentia. E pois se eu não sou Satanás, quem tu achas que eu sou afinal? E ele, bem refletindo, juntando o quadro geral, respondeu com convicção, para mim és uma deusa universal. Aí foi quando ele disse que ela sorriu, se aproximou dele e olha, ele disse que na hora que ela perguntou para ele, quem tu achas que eu sou? Ele disse que a única coisa que ele encontrou foi isso. Para mim a senhora é uma deusa universal. Até porque ele disse que a visão dele se projetava na face daquela mulher. Ele disse que a face de contornos todos perfeitos, ele disse que olhava e vislumbrava tudo, uma beleza que não é daqui. Ele, quando contou essa história, ele disse que era uma mulher tão linda, de um jeito, que
ele usou até uma referência. Ele disse assim, olha, se uma mulher como aquela para num grande centro, como por exemplo São Paulo, olha, toda a cidade ficaria paralisada só para olhar para a beleza dela. Aí foi quando ela disse assim para ele, disse, tu achas que alguém já viu isso que tu tá vendo? Aí ele pensou assim, com humildade ele pensou, ele disse, bem, como eu estou tendo este contato com essa bebida agora, é possível que outros que já têm há muito tempo já tenham visto muito mais ainda. Aí foi quando ela disse, não, ninguém nunca viu isso que você está vendo. Nunca, ninguém viu. Aí foi quando ela disse para ele, disse, olha, eu tenho uma coisa para te entregar. Só que não vai ser agora. Você vai passar 8 dias em dieta. Aí sim, depois dos 8 dias, eu te acompanharei em todos os momentos. Você vai continuar exercendo as suas atividades, eu não vou te atrapalhar em nada. Você simplesmente vai poder apenas tomar água, comer só a macaxeira sem sal, sem nenhum tempero, sem nada, e tomar a bebida toda hora que eu te indicar, e eu te acompanharei em toda essa empreitada. Eu vou cantar de joelho em uma cruz. Eu vou cantar de joelho em uma cruz. Eu vou louvar ao Senhor Deus, foi quem me deu esta luz. Eu vou louvar ao Senhor Deus, foi quem me deu esta luz. Esta luz é da floresta que ninguém não conhecia. Esta luz é da floresta que ninguém não conhecia. Quem veio me entregar foi a sempre Virgem Maria. Quem veio me entregar foi a sempre Virgem Maria. Quando ela me entregou, eu gravei no coração. Quando ela me entregou, eu gravei no coração. Para replantar santa doutrina e ensinar os meus irmãos. Para replantar santa doutrina e ensinar os meus irmãos. Eu agora recebi este prêmio de valor. Eu agora recebi este prêmio de valor de São José e da Virgem Mãe de Jesus Cristo Redentor. De São José e da Virgem Mãe e Jesus Cristo Redentor. Tenho fé de vencer e ganhar com os meus ensinos.
Tenho fé de vencer e ganhar com os meus ensinos, porque Deus é soberano e Ele é quem nos determina. Porque Deus é soberano e Ele é quem nos determina.